Bem-vindos novamente ao curso de Blockchain, criptomoedas e tecnologias descentralizadas. Quem acompanhou até aqui já deve estar ansioso, mas peraí, cadê o blockchain desse curso? O professor está enrolando. Finalmente chegamos na parte do blockchain, que eu costumo chamar de blockchain sem o hype, que, enfim, na verdade o meu objetivo aqui não é mostrar para vocês as maravilhas do blockchain, tudo que ele faz de miraculoso, é mostrar o que ele faz de verdade, tá? Sem hype nenhum. Não vendo blockchain para ninguém, eu vendo conhecimento, nem vendo, né? O curso é gratuito, sobre como funciona o blockchain de verdade, o que dá para fazer com ele de verdade e, obviamente, limitações, porque nenhuma tecnologia é exatamente mágica. E nesta aula especificamente, eu quero mostrar a motivação, de onde surgiu a ideia de usar o que hoje convenciona-se chamar de blockchain. Então, meu nome é Marcos Simplício, eu sou professor na Escola Politécnica da USP. Vamos lá. Como eu disse, a ideia é entender o cenário que motivou o que se chama de blockchains e, em particular, o tipo de problema em que blockchain é interessante, enfim, surgiu para isso, né? Depois a gente pode extrapolar um pouco mais, pensar em coisas extras que daria para usar blockchain ou que não faz sentido usar no blockchain. Então, por que sem o hype mais precisamente? O blockchain é uma tecnologia muito interessante, tá? Tem gente que quando vê eu falando, falando de blockchain fala, não, mas você não gosta de blockchain, assim, você não acha a tecnologia legal? Eu adoro a tecnologia de blockchain, eu trabalho com esse tipo de coisa, temos projetos voltados ao uso de blockchain. O problema é que estamos numa fase de exagero, né? Tem gente querendo usar blockchain para curar câncer. Na verdade, eu mostro para vocês como se o blockchain faz todas as mágicas que algumas pessoas dizem que ele faz, eu consigo curar o câncer também. Vou ganhar o Nobel da medicina. Criando suspense aqui. Numa aula especificamente eu mostro como curar o câncer usando blockchain. Mas o ponto todo é por que tem tanto essa coisa de blockchain para tudo e afins. E a razão é que assim tem um movimento forte atualmente de descentralização, né? Para não ter que confiar em nós específicos que se porventura caírem, né, deixarem de operar, você perde a operação do seu sistema. Então, muitas vezes as pessoas confundem a palavra descentralização com blockchain em si. E não são sinônimos, tá? Blockchain é simplesmente uma tecnologia que permite descentralizar alguns tipos específicos de serviço, mais especificamente uma autoridade certificadora de carimbo de tempo. Vou mostrar isso aqui. Então, 90%, a minha experiência, 90% das aplicações que o pessoal coloca blockchain, o blockchain ou não está fazendo nada, ou ele não traz grandes benefícios em comparação com outras tecnologias. 10% faz todo sentido usar o blockchain para colocar descentralização, mas tem muitos cenários que não faz. E o meu objetivo com esse curso, e sem o hype, é mostrar para vocês o que faz sentido, o que não faz sentido, para vocês não caírem em armadilhas próprias, né, que você gerar para si mesmo, achando que blockchain é a tecnologia para resolver. Ou que terceiros tentam vender para você, colocando blockchain no nome, como se isso trouxesse propriedades mágicas para a solução. Então, já vamos colocar todo mundo no mesmo nível. Blockchain é muito útil em um cenário bastante específico, que é se você precisa ordenar eventos em um sistema que seja altamente distribuído e você não tem confiança entre as partes. As partes podem tentar trapacear umas às outras. E, preferencialmente, isso costuma ser importante, tem algum incentivo para a participação dos usuários no sistema, né? Como qualquer rede descentralizada, né? Distribuída peer-to-peer, em geral tem algum tipo de mecanismo de incentivo para as pessoas participarem. Né? Por que eu vou colocar meu poder computacional para manter aquele sistema? Tem que ter algum incentivo, nem que seja altruísmo. Né? Pode ser pelo bem do sistema, eu gosto da ideia do sistema, eu vou manter ele. Pode ser. Mas boa parte das soluções peer-to-peer que tiveram sucesso tem algum grau de incentivo em algum momento. Por outro lado, o blockchain é pouco interessante se você não tem uma ou alguma dessas características. Por exemplo, se as entidades são totalmente confiáveis, é improvável que você precise de um blockchain. Talvez um parente dele. Né? Falamos de Merkle Tree, tem algumas situações que pode ter interesse para transparência. Não precisa de todo o arcabouço de um blockchain, que é o arcabouço que eu vou mostrar aqui. Né? Mecanismos de consenso e afins. Se você não precisa ordenar eventos, a existência deles basta, em geral você não vai precisar de blockchain. O blockchain tem o chain, né?
encadeamento. Se você não precisa encadear as coisas, colocá-las numa sequência, é improvável que você precise de algo parecido com blockchain. Provavelmente a assinatura digital já vai ser suficiente. Já se a ordem relativa dos eventos não basta, ordem relativa eu quero dizer, esse aqui aconteceu antes desse. Legal, mas eu preciso saber o instante de tempo exato em que as coisas aconteceram, porque eu vou comparar com um evento que aconteceu no mundo real, que eu recebi uma mensagem e tal. Então, desculpa, o blockchain não resolve. O blockchain ele coloca a ordem relativa. Dá para dizer que um evento aconteceu antes do outro ou depois do outro dentro dessa cadeia. Não dá para saber o instante exato de tempo e mais do que isso, não dá para garantir que a sequência que está registrada no blockchain corresponde necessariamente à sequência no mundo real. Pode acontecer uma coisa no mundo real, o evento A acontece antes do B, mas o evento B é registrado antes do A dentro do blockchain. Pode ter essas inversões. Nada incomum. O blockchain não tenta resolver isso, tá? Resolver todos os problemas de garantir que a ordem do mundo real bate com a ordem que está registrada. Ele guarda uma ordem. Se a sua solução precisa de ordem específica que aconteceu no mundo real, possivelmente o blockchain não vai te ajudar tanto. Né? Você vai precisar de uma versão com mais confiança, porque você vai ter que confiar nos instantes de tempo que foram reportados dentro do blockchain. E por fim, se tiver ataques que envolvem eventos que podem não ser registrados, eu não vou registrar esse dado no blockchain. Ninguém obriga ninguém a registrar dados em blockchain, tá? Enfim, se para a operação do sistema você é obrigado a registrar dados no blockchain, por algum motivo, né? Transações bancárias, como é o caso do Bitcoin, que é um caso que a gente vai discutir adiante, você precisa. Né? As transferências necessariamente só acontecem se elas forem feitas dentro do blockchain. Então, nesse cenário, ok, né? Os usuários são obrigados a fazer o registro para operar o sistema. Se você está colocando blockchain numa solução porque você quer obrigar as pessoas a colocar dados no blockchain, mas se elas não colocarem, elas não são punidas por isso, né? Elas conseguem fazer seja lá o que for que elas quiserem sem registrar os dados no blockchain, sua solução tá furada, tá? Não, não dá para colocar o universo todo no blockchain, não é assim que funciona. O universo não foi criado dessa maneira, que tudo tem que ser registrado no blockchain para virar verdade. Né? Então, enfim. Eu já estou colocando um preâmbulo aqui porque eu vou colocar algumas soluções reais, propostas reais, que exploram exatamente os pontos em laranja aqui, e exatamente por isso eu chamo elas de soluções duvidosas baseadas em blockchain. Mas, enfim, isso é daqui a pouco, não é nessa aula. Vamos para o conteúdo dessa aula. Deixa eu mostrar o porquê diabos alguém poderia querer usar um blockchain. Eu falei que serve para ordenação de eventos, vamos colocar um cenário em que faz sentido ordenação de eventos. Suponha o seguinte: tem uma conversa no WhatsApp, Telegram, Signal, qualquer aplicativo de troca de mensagens. E teve um crime passional. A e B tiveram aí, supõe-se que eles tiveram uma discussão e teve morte aqui na parada, uma facada, alguma coisa do gênero. E aí vamos ver, né? Bom, será que B de fato cometeu um crime passional? Vamos ver o que eles tinham conversado antes no WhatsApp, né? Vamos ver a sequência das trocas de mensagens deles, para ver se teve algum desentendimento no casal. E aí você acha essas mensagens na seguinte sequência: vem para casa hoje? Umas 19. Andou flertando com alguém no trabalho hoje? Lógico que não. Então, bom, tudo certo, né? A paz reina no lar. Temos aqui um cenário que não tem problema nenhum. O WhatsApp ordena as mensagens. Tá? Suponha que você tem um cenário que as mensagens podem aparecer em qualquer ordem. E os analistas, né, os peritos que estiverem verificando se teve um crime passional ou não conseguem determinar a ordem das mensagens. Eles acham que a ordem das mensagens, na realidade, é essa aqui. Vem para casa hoje? Lógico que não. Andou flertando com alguém no trabalho? Umas 19. Bom, aí temos um cenário que pode ter tido uma briga grande aí dentro do lar. Então, eu preciso conseguir diferenciar um cenário do outro, ok? Então, é esse tipo de coisa que precisa de ordenação. Isso aqui é mais um exemplo lúdico, tal, que vocês estão mais acostumados quando vocês vão falar de blockchain, é mais parecido com esse aqui. Troca de valores financeiros entre usuários. Suponha que no início dos tempos temos 4 usuários aí no sistema, A, B, C e D. O D tem 400 moedas, sei lá, ele achou uma pepita de ouro, e ele é o dono dessa pepita nesse momento, e os outros companheiros deles ali, o A, B e o C, topam fazer transações entre si usando essa pepita que vale 400, eventualmente cortando pedaços dela, né, para fazer trocas entre eles. Eu acabei de conseguir gerar dinheiro potencialmente do nada, né? Enfim, consegui uma pepita de ouro.
Vamos ver a ordem das transações que acontecem. Então, A recebe de D o valor de 400. Recebe o valor completo que D tinha. Quando o A tentar pagar o B, o valor de 100, aqui, enfim, estou falando da Pepita colocando no mundo real. Aqui eu vou fazer completamente virtual, tá? A gente chegou num cenário com 400 e os usuários vão mandar mensagens uns para os outros, né, de forma descentralizada, manda por e-mail, WhatsApp, seja lá o que for. E a única coisa que os usuários precisam verificar é se quem está mandando dinheiro para eles tem saldo de fato. Né? Se tiver, tudo bem, o outro usuário entrega o produto. Caso contrário, não. Então, se A manda para o B o valor de 100, o B pode verificar, não, mas espera aí, estamos passando um cheque aqui. Será que tem fundos esse cheque? Ah, tem, olha só. Antes disso, o que aconteceu foi que o D mandou para o A o valor de 400. Então, o A tem sim esse valor de 100 para me passar. Tudo certo, vou entregar o produto para ele. E depois, se o A manda para o C 300, o C vai olhar o histórico de mensagens. De fato, o A mandou para o B o valor de 100 e ele tinha 400 antes, então o saldo dele é 300. Opa, ele está me mandando 300. Tudo certo, ele tem o saldo, posso entregar o produto para ele. Se a solução, seja lá qual for, não der essa ordem, né, se for ambíguo a ordem, pode ser que a ordem seja um pouquinho diferente. Né? Quando o A tentar passar para o B 100 e passar para o C 300, ainda não entrou o pagamento do D para o A. E aí, obviamente, B e C não devem entregar o produto. Então eu preciso, né, uma solução que envolve transferências financeiras, saber a ordem em que as coisas acontecem. Né? Se eu quiser olhar aqui os saldos das pessoas, daria para resolver. Só dar um passo atrás que a humanidade está acostumada com transferências financeiras com o banco. Né? Então o banco resolve isso para a gente. Há uma taxa, obviamente. Mas ele resolve. Eu não preciso saber qual que foi as transferências todas de A para B, para C, para D. Simplesmente, se o banco me fala, não, o cara acabou de transferir 100, estou aumentando 100 na sua conta. Você acredita que o banco verificou que o cara tinha saldo de verdade e por isso que ele depositou 100 para você. Então, a humanidade resolveu esse problema com uma entidade que é medieval, assim, foi criada na era medieval, chamada banco. Ele sabe o saldo de todo mundo, não revela o saldo para ninguém, né? Tem até leis para isso, o sigilo financeiro. E, bom, a humanidade confia, né? E só tem uma coisa chata, né? Se o banco quiser arrancar dinheiro de você do nada, né? Vai falar para você, não, o Marcos não tem saldo. Mas eu tenho saldo. É, talvez algum de vocês já tenham tentado pagar com cartão de crédito e foi recusado, mesmo você tendo saldo na conta. Você, poxa, como assim? O banco não está me deixando usar o meu dinheiro. Então, essa é a parte chata de ter uma entidade centralizada que diz para os usuários se você pode passar ou não o dinheiro para frente. Então, numa atitude, digamos, anárquica, e não estou colocando anarquismo como algo ruim, não, tá? Peer-to-peer tem tudo a ver com anarquismo, descentralização tem tudo a ver com anarquismo. Tecnologicamente é muito interessante fazer coisas distribuídas. O que se decidiu fazer é, vamos tirar o banco dessa brincadeira? Não precisa do banco. Por que eu precisaria do banco? Eu posso simplesmente fazer uma verificação eu mesmo. Né? Vamos colocar no lugar público todas as mensagens de transferência que forem realizadas e o dono de dinheiro que assine digitalmente falando que ele está fazendo a transferência. Isso é suficiente. Não precisa do banco para falar que um certo usuário está passando dinheiro para mim. Eu vejo o saldo dele, vejo que ele assinou digitalmente, eu já consigo saber se eu estou recebendo um cheque sem fundos ou se o cheque tem fundos. Né? Então, estou mudando o cenário aqui. Totalmente distribuído, mesma coisa ali, A, B e C tem os saldos correspondentes, né, 0 e o D tem 400. A única coisa que eu preciso, todas as transações são públicas e todo mundo que fizer uma transação assina digitalmente falando, não, estou passando o meu valor financeiro para outra pessoa. Então, quando o D envia dinheiro para o A, ele assina digitalmente, 400 que eu tinha vai para o A. Quando o A envia para o B, 400 que eu tinha está indo para o B. Então, é isso. Eu só preciso de assinaturas digitais para ter certeza, né, que ninguém está roubando dinheiro, né? Eu, sendo o usuário M, não posso chegar na rede e falar, A está mandando 400 para o B. Não. Como assim? A nem está sabendo disso? Tá. Então, por isso, eu coloco a assinatura digital. O A assina digitalmente, fazendo essa transferência adiante. Fazendo isso, verificando o saldo da pessoa e verificando a assinatura digital, essas duas verificações, eu consigo resolver o problema de transferências bancárias sem uma entidade centralizada dizendo o que está acontecendo. Eu sei o saldo de todo mundo, verifico se o dono daquele saldo
está querendo passar o dinheiro adiante para mim. E se for do desejo dessa pessoa, eu entrego o produto para ela, porque eu recebi o dinheiro, todo mundo vai conseguir enxergar que eu sou o dono do dinheiro, aí, no caso o B é dono do dinheiro do A, quando ele fizer essa transferência de 400. Mais do que isso, se o A tentar, de alguma forma, sacanear a rede, mandar o valor de 400 para um C, né, duplicar o valor financeiro que ele tinha, o C vai verificar que não, mas o A não tem mais saldo. O saldo que o A tinha já foi transferido para o B. O saldo do A nesse momento é zero. Então, dá para resolver o problema de gasto duplo. Dá mesmo. Tem um problema aqui. Eu preciso saber a ordem das transações. Se eu souber a ordem das transações, maravilha. Aí é só verificar a assinatura digital. Mas não é necessariamente fácil saber a ordem. Como é que eu descubro a ordem de uma transação? Um jeito é colocar todo mundo com relógios sincronizados. As mensagens têm que ir com timestamp que seja correto. Né? Então, tenho aqui um cenário distribuído. Suponho aqui que as mensagens trafegam na rede a qualquer momento, né? Passam por caminhos diferentes, têm atrasos distintos, mas quem gerar elas está com relógios sincronizados entre si. O que eles precisam é colocar um carimbo de tempo. Né? Então, ó, se eu vejo esse conjunto de mensagens com esse início aí, que é o instante de tempo que ela foi enviada, eu consigo reordenar. Olha só, a primeira mensagem foi 18h15, a segunda que está aqui nessa ordem foi 18h19, a outra 18h18 e a última 18h16. Opa, essa ordem está errada. Eu sei que a primeira mensagem do Vem Pra Casa Hoje é a primeira, a segunda mensagem é umas 19, a terceira mensagem, aliás, 18h18, é andou flertando com alguém no trabalho, e a última delas é o lógico que não. Então eu consigo reordenar as mensagens simplesmente olhando os timestamps. A dúvida é se isso vai funcionar normalmente. E temos duas perguntas aqui. Como sincronizar vários usuários dentro de um cenário distribuído, que não é exatamente fácil, porque as pessoas estão em fusos distintos, distantes umas das outras. Então, qualquer mensagem de sincronismo que você tentar utilizar, ela vai ter um atraso por conta de rede, né? A internet vai demorar para chegar lá. Então, enfim, temos a primeira pergunta é se dá. E dá. A humanidade desenvolveu vários protocolos para conseguir um sincronismo bom, bem razoável entre diferentes dispositivos. Tanto que hoje em dia, todo mundo que usa celular, né, sabe a hora certa. Você não tem tanto problema de desincronismo, porque as operadoras de telefonia que falam para o seu celular qual é a hora correspondente, todo mundo pega essencialmente da mesma base, né, mesmo de diferentes operadoras, as operadoras em si se sincronizam. Então hoje não é super difícil ter um relógio razoavelmente sincronizado. Então dá para fazer. Tem alguns protocolos aqui, o Network Time Protocol que permite isso, o próprio sistema de GPS permite um bom grau de precisão dos relógios. E, bom, sincronizar máquinas diferentes na internet, tudo bem. Só que a segunda pergunta é mais sacana do que isso. Quem disse que os usuários são confiáveis? Né? Eles não podem mentir no valor do relógio? Eles sabem que eles estão mentindo. Esse é o ponto, né? Todo mundo consegue chegar nos valores corretos, mas se os usuários resolverem mentir no valor do relógio, simulando um atraso de rede, putz, demorou para chegar essa mensagem, né? Ela está aparecendo para você depois de uma mensagem que, segundo o timestamp, é maior, né? Chegou uma mensagem às 19, agora está chegando uma mensagem às 18. Por que chegou essa mensagem às 18? Pô, atraso da rede, né? Normal. Sistema distribuído, isso acontece. Mas pode ser fingimento. Então, suponha o seguinte cenário. Vou tentar fazer um caso de gasto duplo usando relógios, simplesmente. Então vamos lá. Às 9 da manhã, o D manda para o A o valor de 400. Às 10h05, o A gasta esse dinheiro, né? Compra um produto do B. O B vai verificar, bom, será que o A tem saldo? Oh, tem. Às 9 horas ele recebeu 400, o saldo total dele é 400, tudo certo, vou mandar o produto para o A numa boa. Assim que o B manda o produto para o A sacanamente gera uma outra mensagem, às 10h02, não é, ele mente ali no timestamp, não tem porquê, ele que está definindo o timestamp, e manda isso pro C, né? Manda os 400 para o C. Estou fazendo uma transferência para o C. Se você olhar o conjunto de mensagens nele, ele vai ver que mano, tem algo esquisito, né? O B mandou um produto para o A aí, sendo que o A, com essa transação, às 10h02, ele reordena, né? Ele vê ali. Essa transação não deveria ter acontecido do B, mas bom, não é meu problema, é problema do B. Eu estou recebendo os 400 aqui. Qualquer pessoa no futuro que fizer a reordenação das mensagens vai ver que eu fiquei com o dinheiro. Então,
tudo bem, vou mandar a caixa aqui, o produto qualquer pro ar. Tudo certo, né? E vou mentir também, às 10h03 que isso aconteceu, enfim, só para ninguém me encher o saco ali, que, não, como assim? Aconteceu com o B algo antes de você. Não, 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 ó, o meu aconteceu às 10h03. O do B aconteceu às 10h05. Quando o B tentar usar esse dinheiro, ele vai ser negativado, vão chamar a polícia para ele, porque afinal de contas ele está tentando gastar dinheiro que ele não tem, né? Tentou fazer uma transferência para o Z aí às 3h10 da tarde, e o Z olhou, não, mas como assim, B? Você não tem saldo, você tá louco? E o B, se ele parar nesse momento para, ué, por que que estão falando que eu não tenho saldo? Eu tinha verificado que eu tinha saldo, me passou 400, como assim? Ele vai notar que teve aí uma maracutaia na rede, o estado da rede, quando ele verificou que o tinha saldo, mudou. Ele pode tentar cancelar o envio, né? Mas enfim, os Correios no Brasil, em particular, são extremamente eficientes, em 3 horas já foi. No caso, 5 horas aqui, já foi o produto há muito tempo. Não dá mais para voltar atrás. E, bom, o A já está com o produto, feliz da vida, o C não tem nada com isso. E o B se deu mal, sendo que ele não fez nada de errado na rede, né? Ele fez uma verificação ali, ele tinha o saldo, ele mandou o produto, e ele foi enganado pelo A, né? E o A conseguiu gastar 2 vezes o mesmo valor dele. Como é que se resolve isso? Bom, a gente já falou de autoridade de carimbo de tempo, quando está falando de certificação digital e afins, dá para criar uma autoridade de carimbo de tempo. Não, não, não. Essa história de falsificar instantes de tempo não pode. Vamos acabar com isso. Toda mensagem que vai entrar nesse meu sistema, o instante em que ela entrou vai ter que ser autenticado. Tem uma autoridade ali que ela vai lá e assina digitalmente aquele instante de tempo. Então, em fazendo isso, o problema é resolvido, porque quando o A tenta fazer aquela sacanagem com o C, ó, às 10h02 eu estou fazendo uma transferência para o C. Ele vai ter que submeter a autoridade de carimbo de tempo. E a autoridade de carimbo de tempo vai falar: não, como assim 10h02? Não são 10h02, são 10h08 agora. Inclusive, eu já assinei uma coisa aqui dizendo que era 10h06, quando o B me pediu para assinar que ele tinha enviado o produto para o A. Não, você quer que eu assine 10h08? Eu assino. Que é o meu horário aqui. Eu não vou assinar antigo. Se o Noah quiser registrar mesmo assim sem a assinatura da autoridade de carimbo de tempo, tudo bem, né? Mas nenhum usuário no futuro vai aceitar essas mensagens com o tempo errado, porque vai verificar que não tem assinatura, ou a assinatura é falsa, né? Da autoridade de carimbo de tempo. Então o B pode sim, às 10h10, fazer a transferência para o Z, receber o produto correspondente, e agora se o C tentar gastar o dinheiro correspondente, né, se ele mandou o produto por A, é problema dele, ele não tem os 400. Qualquer pessoa pode reordenar ali e ver que quando o A mandou dinheiro para o C, o A não tinha saldo. Portanto, o C não tinha saldo. Nada de repassar cheque voador para frente aqui, cheque sem fundos. Então, a paz reina. Só tem um probleminha. Eu tinha tirado o banco da jogada, que eu não queria um cara centralizado, que estava mexendo em todas as transações, né? Podia bloquear transações, mentir e tal. Eu acabei de colocar um outro cara diferente do banco, ok? Mas é um cara centralizado de novo. Ué, esse negócio não é sobre descentralização, porque você está enfiando uma autoridade de carimbo de tempo centralizada, que tem que ser confiável, né? Se ela mentir aqui, ela sacaneia o sistema todo. Não, tá. Você não resolveu o problema, você evitou o problema inserindo outro, né? Você saiu do requisito de não quero algo centralizado. Tudo bem, vamos fazer então uma autoridade de carimbo de tempo descentralizada. Por exemplo, um blockchain. É isso que faz um blockchain. Ele substitui, nesse cenário, uma autoridade de carimbo de tempo descentralizada. Muitos de vocês que estão vendo esse curso provavelmente já ouviram falar blockchain. Não sei quantos de vocês já ouviram falar que é uma autoridade de carimbo de tempo descentralizada. Normalmente, quando eu falo isso para as pessoas, eu falo: não, mas de onde você arrancou isso? Como assim, autoridade de carimbo de tempo descentralizada? Você está louco? Você inventou isso da sua cabeça? Não. Quem inventou isso da cabeça dele foi o Satoshi Nakamoto, que foi o cara que inventou o que a gente chama de blockchain. Se você lê o artigo original do Satoshi Nakamoto, ele tem um capítulo ali, o 3, que ele descreve exatamente isso. Ó, vou fazer um servidor de carimbo de tempo. Ele descreve um timestamp server, tem aqui a tradução correspondente do trecho que ele explica, o carimbo de tempo. Ele começa mostrando uma entidade centralizada que poderia fazer isso, mas de forma transparente. Tá? Essencialmente, ele usa um hash chain
para ter certeza que essa autoridade centralizada, uma vez ela emitindo uma certa mensagem, ela não consegue voltar atrás, né? Se tiver pessoas monitorando o que ela está fazendo, ela não consegue voltar atrás. Então, é essencialmente uma autoridade de carimbo de tempo com um plus de transparência para não ter que confiar nela o tempo todo. Mas é centralizada, tá? É centralizada, porém não 100% confiável. Você não precisa confiar nela. Então, isso é o que ele mostra no capítulo 3. E no capítulo sequencial, no 4, ele mostra como descentralizar, usando um negócio chamado Proof of Work, que é um mecanismo de consenso que foi inventado por ele. Inventado por ele, nada. Ele aproveitou de mecanismos anteriores, né? O Hashcat já fazia uma coisa parecida com o Proof of Work, e no final das contas ele mostra como descentralizar a autoridade de carimbo de tempo construindo um blockchain. É isso. Então, não estou inventando nada, tá? Simplesmente é o que foi colocado no artigo original. Então, se alguém fala para você que não é, tá discordando não de mim, tá discordando do cara que inventou a solução. Ok? Dá para fazer umas coisas muito legais com isso, tá? Não, mas não é só uma autoridade de carimbo de tempo. Poxa, dá para fazer muita coisa legal com autoridade de carimbo de tempo, com transparência. E é o que a gente vai discutir aqui, começando com como, né? Como funciona esse negócio, e mostrando alguns casos, né, de aplicação dessa coisa. Mas isso, tema para os próximos capítulos. Nesta aqui eu só queria mostrar a motivação. Fechamos e até a próxima aula.